preste atenção, quando Abraão ele ouve essa palavra, ele faz o quê, querido? Ele decide renunciar. Não tem como você ser bem-sucedido, primeiro, se você não estiver disposto a renunciar. Não há sucesso sem renúncia. Pastor Renan e pastora Aninha sabem o que precisaram renunciar para vir para cá. Eles são bem-sucedidos, sim, porque estão debaixo da obediência do Senhor. A obediência do Senhor, que é a obediência que eles têm ao Senhor, tem levado eles a um nível que muitas das vezes a fé talvez não levaria. Porque a obediência vai te levar e te colocar numa posição que talvez a sua fé não tenha te levado, mas a sua sujeição à palavra, a sua obediência à direção de Deus, vai te colocar no lugar que você jamais estaria. Esse homem, Abrão, ele renuncia, mas entenda uma coisa, para cada renúncia dolorosa que você precisar fazer, vai ter o peso da glória de Deus para te sustentar. Mulher e homem, não tenha medo de renunciar àquilo que Deus está te pedindo, vai ter o peso da glória do Senhor para te sustentar. E aonde Ele te mandar, querido, o destino é indiferente quando você tem direção. Eu sei que nós não gostamos. Se você falasse, o marido ligar para a esposa e falar, vamos fazer uma surpresa, coloca uma roupa que eu vou te levar para jantar, ela quer saber onde é. Tem roupa do domingo de manhã, do domingo à noite. Tem roupa do... O homem, ele bota uma calça, uma blusa e um tênis. Ele vai até no Copacabana Palace, ninguém vai falar nada, vai. A mulher não. Ela precisa se arrumar para o evento. Olha aqui, gente. Você acha que eu ando na rua assim? Se é um evento, aniversário da pastora Ana, minha amiga, eu tenho que estar linda. A gente precisa, mas preste atenção. Quando Deus te der a direção, entenda uma coisa. E eu já estou quase chegando no final. Agora sim, foi muito espontâneo. Ah, gente. Entenda uma coisa. Quando Deus te der uma ordem, mesmo que você não saiba o destino, obedeça. Sabe por quê? Porque a revelação ela é gradual e progressiva à medida da sua obediência. Você está subindo um monte à toa. Está fazendo jejum à toa. Que isso, Aline? É, porque você não obedece. Deus não vai revelar qual é o próximo passo se você está em desobediência, querendo negociar a princípio, fazendo coisas que você acha que o agrada. O que agrada a Ele é a sua obediência. A gente está fazendo um monte de coisa. A nossa geração é a geração que quer fazer. Queremos queimar. Não é assim? E a gente faz um monte de coisa, achando que está enganando Deus. A gente faz um monte de coisa, querendo uma revelação que só vem mediante a obediência. Entenda, Abrão sai sem destino, mas com direção de Deus, e à medida com que ele se move, Deus vai direcionando. Os filhos de Deus, querido, não são guiados por sentimento. Paulo vai falar que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. É o Espírito Santo de Deus quem te guia, quem te sustenta, quem te direciona. É o Espírito Santo de Deus que traz revelação para você do que fazer e como fazer, porque tão importante do que saber o que fazer é como fazer, porque quem é espiritual vai discernir o tempo e o modo de todas as coisas. Essa mulher, querida, ela está aqui. Aline, você está falando de Sarai ainda? Ela está aqui, ela está no texto. E aí, agora, existe uma palavra que a inclui. No verso 3 vai dizer, cadê meus amigos da mídia? Midianita, obrigada. Abençoarei os que o abençoarem. Preste atenção. Talvez você nunca tenha tido essa perspectiva correta do texto. Todo mundo que te abençoa é abençoado, porque a palavra de Deus assegura. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Querido, quem te amaldiçoar está falando do próprio Deus, então deixa Deus resolver. Para de ficar inquieto com coisa que é Deus que resolve. Quando estão falando de você, estão falando do próprio Deus. Quando Davi foi enfrentar Golias, está lá em 1 Samuel 17, a Bíblia vai dizer que Golias amaldiçoava Davi, mas quando Davi vai responder a ele, Davi fala assim, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos que você tem amaldiçoado. Mas o texto é claro,
ao dizer que Golias amaldiçoava Davi. Mas Davi, quando responde, ele devolve para Deus aquilo que Golias falou para ele. Quando falarem algo para você que estiver desalinhado, devolva para Deus. Para de se desgastar com luta que você não precisa. Porque quando você se desgasta com coisa que você não precisa, a hora que você precisar de energia para suas lutas, você não vai ter. E diz, e por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Presta atenção. Aqui Deus está falando de Sara. Por meio de vocês, como um casal, todos os povos da terra serão abençoados. Aí sabe o que acontece? A gente lê esse texto aqui, a nossa mente é tão limitante que a gente acha que Deus está falando de Isaac. Porque a Bíblia diz o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Não, Deus não está restringindo a bênção a Isaac. Essa palavra aqui, que todas as famílias da terra seriam abençoadas através de Sara, porque quem ia gerar ela era, porque ela era estéril. Preste atenção, Deus está se referindo a 42 gerações que viriam posterior a isso. Deus está falando da pessoa de Jesus que nos abençoaria. Deus está falando, se você for ver, na genealogia de Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, no versículo 1, vai dizer que Jesus era filho de Davi, filho de Abraão. Então o próprio Deus está testemunhando. Querido, você não tem noção do que Deus quer fazer na sua vida essa manhã. Você está achando que vai se restringir a você, vai percorrer pelas gerações que virão, mas vai começar no seu ventre. Vai começar em você. Não limite aquilo que você está vendo, não limite o poder de Deus ao seu momento. O momento de Sarai era a esterilidade, mas Deus está falando que através dela todas as famílias da terra seriam abençoadas. Através de você as gerações que virão serão abençoadas, serão vitoriosas, serão prósperas, serão homens e mulheres que abalam a estrutura do inferno através de você. Vai começar em você. Preste atenção, Deus, quando quer fazer algo grande e relevante, Ele olha para a terra e vê a improbabilidade humana e escolhe. Ah, você está falando para Deus a tua improbabilidade e Ele está falando, mas por isso que eu escolhi. Eu escolhi aqueles que não são para confundir aqueles que são. Eu escolhi aqueles que têm dificuldade. Aline, mas você não sabe, eu tenho tantas dificuldades. Ah, querido, é nas suas dificuldades que Deus vai se manifestar. São nos seus problemas que Ele vai ser glorificado. Ele não trouxe o problema, mas vai resolver e você vai testemunhar. E através da sua vida, do seu testemunho, outros crerão em quem Ele é. Querida, essa mulher começa o texto estéril. A Bíblia vai falar Sarai, que significa luta, era. Aí eu anotei bonitinho aqui. Estudei, tá, gente? A Bíblia fala assim, que ela era estéril. E esse era é a conjugação do verbo ser. No tempo pretérito imperfeito. Sabe o que isso significa? Você entrou aqui, você era. Você era. E esse tempo imperfeito significa no passado, não finalizado, podendo ser interrompido por outro evento. O evento é a manifestação da glória de Deus, vai interromper essa esterilidade. A manifestação da glória de Deus vai interromper esse era. Você era, mas vai sair daqui sendo glorificado por Deus. Você era doente, mas sai curado. Você era estéril, mas sai gerando. Você era, não é mais. Você não é mais. Você não é mais. Você entrou aqui, você era, mas você sai curado. Sai com a manifestação da glória de Deus. Sai com a família transformada. Sai com salvação. Sai com libertação. Sai com liberdade. Sai com segurança. Você sai com paz. Entrou aqui aflito, era depressivo, não é mais. Você era passado, agora o presente que se manifesta é glorioso. Oh, aleluia, Deus está nessa casa. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus.
Oh, querido, você era. Quem te conheceu vai ter que te conhecer de novo. Quando você sair daqui, você vai sair resplandecente da glória de Deus. Porque entenda, Deus hoje também troca seu nome. Sarai tem um nome trocado. Ah, querido, ela era estéril. E aí a Bíblia vai dizer, preste atenção, no dicionário, estéril significa incapaz de procriar, que não produz o resultado que é esperado. Porque tem gente falando, Aline, eu não sou estéril, eu tenho filho. Mas talvez você seja alguém que está sendo incapacitado de gerar o resultado que as pessoas e que o próprio céu espera de você. A sociedade antiga esperava dela um filho. O marido esperava um filho. As pessoas aguardavam por aquilo que iria se manifestar, mas ela não tinha em si mesmo capacidade. Você não tem em si mesmo capacidade de mudar a sua vida. E é por isso que hoje ele precisa entrar. O noivo precisa entrar, Jesus precisa entrar na sua vida, na sua causa. Ele precisa do governo que está sobre você, porque você estabeleceu, você está com controle e hoje você vai entregar na mão dele. Você já lutou muito na força do seu próprio braço e não conseguiu nada. Sarai, enquanto ela luta na força do próprio braço dela, sabe o que acontece? Em Gênesis 16, ela faz como muitos de nós já fizemos após receber uma palavra. Está demorando, Deus. Está demorando. Eu preciso mostrar a palavra que você disse que cumpriria. Já viu quando a gente recebe uma palavra e a gente compartilha? Deus falou que vai fazer, eu tenho chamado. Ninguém te chama para pregar. Deus falou que vai fazer. Eu vou ter filhos. E o tempo vai passando e você não gera. Deus falou que vai fazer. Deus vai abrir uma porta de emprego para mim. E você vai na entrevista, é não. Vai na outra, é não. Vai na outra, é não. E você só ouve não, não, não. E as pessoas falam para você, ué, Deus não falou que ia fazer? Você não falou que tinha chamado? Você não falou que ia gerar? Você não falou que seu Deus curou? Aí o que a gente faz? O tempo ele prova o coração e muitas das vezes quando somos provados pelo tempo, nos precipitamos em querer gerar algo que só Deus pode fazer. Então Sara, e agora eu vou terminar de verdade, pastor. Agora é verdade, tá? Sara, em Gênesis 16, ela diz, já que o Senhor não está me permitindo ter filhos, vou dar Agar para Abrão. Preste atenção, querido. Sara, ela pega o Código Hammurabi, que é o primeiro código de leis da história, tá? Que foi criado lá na Mesopotâmia, foi estabelecido pelos babilônicos. Ela pega esse código, que é um código de leis estranho àquilo que Deus falou, para tentar fazer com que se cumpra a palavra de Deus. Querido, cuidado com aquilo que você está tentando fazer, para fazer com que a promessa de Deus se cumpra na tua vida. Porque a promessa e o cumprimento dela cabe só ao Senhor. A você cabe a fé e a obediência. Não inverta a ordem dos fatores, porque Deus se move por princípio, e quem fere princípio não pode desfrutar de propósito. E quando você fere o princípio, além de não desfrutar, você retarda aquilo que deveria receber. Vocês estão aqui? Sara, ela pega o primeiro código, que hoje é fundamentada, quem é advogado aqui sabe, hoje as nossas leis são fundamentadas no Código Hammurabi. Ela pega esse código e dá Agar. E isso gera Ismael. O que Sara gerou? Confusão até hoje. Porque a nossa precipitação pode gerar um dano permanente e eterno. Não se precipite para fazer cumprir a promessa de Deus. Espere. Não tente provar para ninguém aquilo que Deus já falou que vai fazer. Não tente fazer na força do seu braço aquilo que só o próprio Deus pode realizar. Vocês estão aqui? Decida nessa manhã se lançar à soberania de Deus.
Decida que você vai se lançar sobre os cuidados de Deus essa manhã e vai crer na sua soberania. Todos nós aqui temos uma palavra, todos nós aqui temos uma promessa e não vamos voltar para a eternidade sem que ela se cumpra. Porque seremos homens e mulheres que obedecem a palavra, não ferem o princípio e creem no próprio Deus. Fique de pé no seu lugar, por favor. Entenda uma coisa, e eu finalizo com esse texto. Em Hebreus 11, no versículo 11, a palavra de Deus ela é muito pontual. E ela vai dizer que Sara recebe poder para gerar. Nessa manhã, o Eu Sou, o Todo-Poderoso, o Criador e Sustentador do Universo, quer que você se coloque aos cuidados dele para receber poder, para habilitar você para viver o impossível, o incomum, o extraordinário, o sobrenatural. Ele muda seu nome de Sarai para Sara. Você vai deixar de lutar e vai se tornar princesa para reinar em vida. Reinarão por meio de um só homem, Jesus Cristo. Só tem como você viver a realidade que Deus tem para você, se permitindo viver em Cristo, entregando o controle da tua vida a Ele, entregando a Ele, se entregando a Ele. Você já tentou um monte de coisa, você já procurou em coisas, em lugares, em pessoas, preencher o vazio da sua alma. Você já tentou fazer inúmeras coisas para viver aquilo que Deus tem para você, mas só consegue viver aquilo que Deus tem para você se entregando aos cuidados de Deus. Essa é a sua manhã de cuidado e de entrega. Você que está aqui nessa manhã, você falou: Aline, essa palavra foi toda para mim. Eu era Sarai, eu já lutei tanto para ter aquilo que Deus falou que me daria. Eu já me esforcei tanto, já tentei na força do meu próprio braço tantas vezes, e o que eu fiz foi gerar dano, foi gerar caos. Mas hoje eu quero me lançar sobre os cuidados de Deus. Hoje eu quero falar: Jesus, eu sei que você me ama e eu me entrego e me lanço aos seus cuidados. Muda meu nome, muda minha sorte, restaura a minha história. A minha história não vai ser conhecida como uma história de dor, como uma história de escassez, como uma história de esterilidade. A minha história vai ser conhecida como uma mulher e um homem que é uma bênção aonde está inserida, que modifica os ambientes, que gera realidade para que as outras gerações possam desfrutar da presença de Deus. Eu quero orar por você. Eu vou orar nessa manhã. Pai, nós te agradecemos, ó Deus. Nós te agradecemos pela tua palavra. Senhor, nós te agradecemos e compreendemos que essa é a manhã da nossa entrega. Nos entregamos a Ti, nos entregamos ao Seu cuidado. Decidimos, ó Pai, estamos decididos. Não estamos preocupados com aquilo que as pessoas vão pensar, vão dizer a nosso respeito, vão falar. Estamos decididos a nos submeter à Tua vontade, a não termos a Sua ordem como algo facultativo, mas obedecermos ao Seu direcionamento e vivermos a bênção que percorre sobre a nossa vida e escoa para as gerações que virão. Seremos homens e mulheres que serão referência para os demais. Seremos homens e mulheres forjados pelo Senhor para vencer qualquer conflito com a convicção de que em Cristo nós seremos sempre para sempre conduzidos em triunfo, em avanço, em crescimento, em favor, em graça, em bondade. Pai, essa é a manhã da nossa decisão. Sabemos, ó Deus, que a destinação ela não é automática, que que devemos decidir. Nós só temos essa vida e nós escolhemos entregá-la para Ti, para os Seus cuidados, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Querido, Tu és soberano, nada se compara a Ti, Jesus. Seja exaltado, seja engrandecido na beleza da Tua santidade. Querido, se você está aqui nessa manhã e essa palavra foi para você, levante a sua mão agora no seu lugar.
Fala, eu quero, Aline, eu quero decidir hoje. Vem aqui na frente, você que levantou a mão, que decide se entregar aos cuidados de Jesus, que decide viver aquilo que a palavra falou a seu respeito, que decide, eu estou decidido, não me importar com o que vão falar, mas eu estou decidido a me amoldar a palavra e viver os cuidados dele. Vem aqui nessa manhã, se coloque aqui na frente, por favor. Vocês que levantaram a mão podem vir para a glória de Deus. Venha, esse é o seu lugar, esse é o seu ambiente. Você não vai sair daqui como está, você vai sair daqui transformado para a glória dele. Pode vir, não fique no seu lugar, não se permita voltar como você era. Você volta transformado, você volta curado, você volta sarado, você volta sã. Você volta podendo muitas das vezes não saber qual é o destino, mas se entregando à direção de Deus. Eu quero me entregar à direção de Deus. Eu quero me entregar aos cuidados de Deus. Eu quero ser conduzido, guiado, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Não volte para casa do mesmo jeito. Volte transformado, cheio da direção do Espírito Santo de Deus. Satanás, eu te dou uma ordem em nome de Jesus. Você não vai aprisionar ninguém no lugar. Cadeias sendo quebradas nesse lugar em nome de Jesus. Não há aprisionamento. Aqui é um lugar de liberdade, de libertação, de cura, de salvação. O sozo de Deus se manifesta hoje na sua vida e através da sua vida vai se manifestar na tua casa em nome de Jesus.